Minha filha vai para a cama e se casa com o noivo da irmã, e um mês depois volta porque fizeram o mesmo com ela e a colocaram na rua. Mas eu digo que só tenho uma filha. Eu, com 54 anos, criei 2 filhas como mãe solteira depois que o pai delas faleceu quando ainda eram pequenas. Glória tem 28 anos e Margot tem 25. Não é fácil perder o marido, a alma gêmea da sua vida, mas ter minhas 2 filhas tornou tudo provavelmente mais suportável. Sempre acreditei que fiz o melhor possível para criá-las de forma justa, para amá-las igualmente, para garantir que nunca se sentissem sozinhas. Elas sempre foram incrivelmente unidas enquanto cresciam, praticamente inseparáveis. Compartilhavam tudo, roupas, segredos, piadas internas e sonhos para o futuro. Glória, sendo a mais velha, sempre foi muito protetora com Margot. Se alguém sequer olhasse torto para Margot, Glória era a primeira a intervir. Nunca imaginei que um dia Glória seria a razão pela qual o mundo de Margot desmoronaria. Margot conheceu Jeremy, de 30 anos, há 3 anos, numa festa de um amigo em comum. Em 6 meses já estavam morando juntos, e eu podia ver o quanto estavam profundamente apaixonados, ou pelo menos, Margot estava. Jeremy também se integrou muito facilmente à nossa família. Glória parecia genuinamente feliz pela irmã. Ajudou Margot com o casamento, com o vestido, e até organizou sua despedida de solteira. Lembro de ter pensado o quão doce era aquilo. O quão sortuda Margot era por ter uma irmã tão apoiadora. O casamento foi planejado para junho, em um lindo hotel. Margot estava praticamente radiante de felicidade no jantar de ensaio. Mas havia sinais. Glória vinha agindo de forma estranha nas semanas anteriores ao casamento, distante, distraída. Margot desaparecia por horas sem muitas explicações, sempre com alguma desculpa vaga sobre trabalho ou tarefas. Estava constantemente olhando para o celular, sempre tensa. Margot não deu muita importância, achando que a irmã estava apenas ocupada ou estressada com os preparativos do casamento. Mas agora eu sei a verdade. Na manhã do casamento, Margot me ligou em pânico. Jeremy havia desaparecido. Não atendia ao telefone nem respondia mensagens. Nenhum dos padrinhos o havia visto. A princípio tentei acalmá-la, garantindo que talvez ele estivesse com dúvidas, mas que logo se acalmaria e voltaria. Afinal, casamentos são estressantes. Mas à medida que os minutos viraram horas, ficou claro que algo estava muito, muito errado. Então, 2 horas depois, recebi uma mensagem de Glória. A traição foi além de tudo que eu poderia ter imaginado. Descobri que Glória e Jeremy estavam se encontrando em segredo há meses. Tinham planejado tudo desde o início, esperando até o pior momento possível para lançar a bomba mais devastadora. Quando Margot descobriu, desmoronou. Não foi apenas um coração partido, foi uma devastação completa e absoluta. Ela não conseguia respirar, tremia incontrolavelmente e tivemos que chamar uma ambulância. No hospital, ela estava em estado de choque. Não conseguia parar de chorar, não conseguia comer nem beber. Precisaram administrar soro intravenoso, pois seu corpo estava falhando devido ao estresse e à desidratação. E como se a dor emocional não fosse suficiente, ainda tivemos que lidar com a humilhação de cancelar um casamento. Enquanto isso, Glória tentou se justificar. Teve a ousadia de dizer que ela e Jeremy estavam apaixonados e que não se pode evitar se apaixonar por alguém. E para piorar tudo, ainda tentou seguir com o casamento usando o mesmo local que já havíamos pago, as decorações que escolhemos e até tentou servir o bolo de casamento da Margot em sua própria recepção. A única razão pela qual isso não aconteceu foi porque eu impedi antes que pudesse acontecer. Aquilo foi o fim para mim. Aquele foi o momento em que percebi que nunca poderia perdoá-la. Nas semanas seguintes, Glória entrou em contato várias vezes. Eram só desculpas e justificativas, falando sobre o quanto ela e Jeremy estavam felizes, sobre como estavam destinados a ficar juntos e que eu deveria aceitá-la, porque ela também era minha filha. Inclusive anexou fotos da lua de mel, pois no fim, eles realmente se casaram e ainda viajaram juntos. Se você está se perguntando se eles alguma vez se preocuparam com Margot, a resposta é absolutamente não. Mesmo que eu acreditasse que eles estavam destinados um ao outro, eles sequer se preocuparam com como ela estava. Ela era a irmã e a ex-noiva, mas para eles isso não significava nada. Cada vez que via o nome dela aparecer no meu celular, eu me sentia doente. Não conseguia evitar imaginar Margot naquela cama de hospital, por tudo que fizeram com ela. Então, exatamente 32 dias após o casamento no cartório, Glória apareceu na porta da minha casa chorando. Jeremy a havia deixado. Aparentemente, depois da lua de mel, ele conheceu uma mulher rica que chamou sua atenção. E assim, de repente, Glória já não era mais o que ele queria. Ele pediu a anulação do casamento, alegando fraude, o que, ironicamente, se encaixava perfeitamente considerando o que eles fizeram com Margot, e a deixou sem absolutamente nada. Como o casamento foi muito curto, ela não tinha direito legal a nenhum dos bens dele. Ele já havia seguido em frente sem pensar 2 vezes. De repente, Glória não tinha para onde ir.
Estava ali na minha varanda com o rímel escorrendo pelo rosto, os ombros tremendo, implorando para eu deixá-la voltar para casa. Ela havia largado o emprego de professora para ficar com Jeremy, jogando sua carreira fora por um relacionamento baseado em mentiras. E agora não tinha nada, sem marido, sem casa, sem trabalho, sem amigos. Todos a haviam afastado depois do que fez com Margot. Estava completamente sozinha. Achou que valia a pena sacrificar tudo por um homem que trocou a noiva pela irmã, e foi isso que recebeu em troca. A verdade é que não sinto pena dela. Disse a frase mais difícil que uma mãe pode dizer: eu só tenho uma filha, e ela está do outro lado da cidade tentando reconstruir a vida que você destruiu. Em seguida, fechei a porta. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, mas no fundo do meu coração, eu sabia que era a única opção possível. Ações têm consequências, e Glória havia feito suas escolhas. Então aqui estou me perguntando, sou uma mamãe por ter dito essas palavras a Glória e tê-la rejeitado? Atualização 1. Fico feliz por não estar no caminho errado e por tantas pessoas acharem que uma traição é algo muito grave para ser perdoado, especialmente quando se faz isso contra a própria irmã. Várias pessoas pediram atualizações, então aqui está o que aconteceu nos últimos dias. Glória não parou de tentar entrar em contato comigo. Ontem de manhã, acordei com 47 chamadas perdidas e mais de 60 mensagens de texto dela. Tive que bloquear 3 números diferentes que ela está usando para me alcançar. E mesmo assim sei que provavelmente encontrará outro novo. Sei que ela está desesperada porque está sozinha, mas ao mesmo tempo, ela está sozinha pelas próprias decisões que tomou. Margot não estava sozinha quando tudo aconteceu, mas mesmo assim se sentia sozinha porque perdeu em um único dia seu noivo e sua irmã. Você pode ter muitas pessoas ao seu redor e ainda assim se sentir só. O que torna tudo isso ainda mais difícil é que continuamos descobrindo mais detalhes dolorosos sobre o que aconteceu antes do casamento. Uma das madrinhas de Margot finalmente teve coragem de nos contar que de fato viu Glória e Jeremy em um momento íntimo durante a despedida de solteira, 2 meses atrás. Ela havia se convencido de que devia estar enganada, porque quem acreditaria que a dama de honra trairia desse jeito a própria irmã? Ela tem carregado uma enorme culpa, se perguntando se ao ter falado antes, poderia ter impedido tudo antes de sair do controle. Então tudo fica ainda pior e nada ajuda Glória. Glória estava usando as sessões de planejamento do casamento de Margot como uma forma de se aproximar de Jeremy. Cada vez que Margot pedia ajuda para visitar lugares, provar cardápios ou escolher arranjos florais, Glória se certificava de chegar mais cedo ou ficar mais tarde, só para passar mais tempo com ele. Ela manipulou todo o processo, usando seu papel de dama de honra para esconder o que realmente estava acontecendo. Não foi uma noite em que ficaram bêbados e cometeram um erro, o que já seria imperdoável, mas sim algo feito com plena consciência de que iriam magoar Margot e sem se importar em continuar fazendo isso. Quanto mais eu penso, mais o estômago se revira. Como ela pôde fazer isso com a própria irmã? Como pôde olhar nos olhos de Margot, ajudá-la a escolher o vestido de noiva, planejar o casamento, sabendo que em segredo estava destruindo sua vida? E se isso já não fosse doloroso o bastante, Margot encontrou os votos de casamento de Jeremy em seu apartamento ontem, os que ele lera para ela no grande dia. Lê-los agora, sabendo de tudo que sabemos, foi como jogar sal numa ferida aberta. Margot desabou. Ligou para o trabalho dizendo que estava doente e passou o dia todo na cama. Partiu meu coração vê-la assim. Fiquei com ela o tempo todo, sentada à beira da cama, acariciando suas costas, tentando lembrá-la de que não está sozinha, de que vai superar isso. Embora eu não tenha passado por algo exatamente igual, passei pela morte do meu marido, e sei que nesses momentos, não importa o que te digam, a dor é grande demais para que palavras façam diferença. Para quem perguntou o que o resto da família acha, a decisão está dividida. Minha irmã acha que estou sendo dura demais com Glória, que ela ainda é minha filha, e que sem Jeremy na equação, as coisas poderiam se curar entre elas. Curioso, ela não disse isso quando Glória pediu emprestado $5.000 no ano passado e nunca devolveu. Dinheiro que, em retrospectiva, provavelmente foi gasto em encontros secretos com Jeremy. Não digo que ela esteja completamente errada, mas a decisão de perdoar ou não Glória é de Margot. E a menos que ela faça isso, não posso ficar do lado de alguém que traiu a esse nível. Meu irmão, por outro lado, está do lado de Margot. Ele tem sido só apoio e até ofereceu a Margot para passar uma semana em sua casa no lago, se ela precisar se afastar de tudo. Achei uma boa ideia. Não sei se Margot vai aceitar. Enquanto a ajudava a arrumar algumas de suas coisas, encontramos um cartão de aniversário de Jeremy, datado de apenas 2 semanas antes do casamento. Nele ele escrevia sobre o futuro juntos, seus planos de formar uma família e como mal podia esperar para chamá-la de esposa. No mesmo dia em que escreveu isso, estava jantando com Glória em um restaurante caro do outro lado da cidade. O nível de engano é quase incompreensível. Como alguém pode mentir tão facilmente para quem confia completamente em você? Isso me dá náuseas. A última tentativa de contato de Glória veio por meio da prima.
Ela me reencaminhou um e-mail que Glória havia enviado, detalhando como, supostamente, Jeremy a manipulou para fazer tudo isso. Glória se colocava como vítima, dizendo que tentou resistir, mas que no fim ele era um manipulador muito habilidoso. Isso me revolta, porque se Jeremy não a tivesse deixado, ela não estaria dizendo nada disso. Provavelmente estaria vivendo sua vida com ele e não se importaria com mais ninguém além dela mesma. Por parte de Jeremy, ele não teve contato direto com Margot. Apenas seu advogado enviou uma carta formal solicitando a devolução de alguns objetos de família que havia dado, incluindo o colar de pérolas da avó dele, que supostamente seria o algo emprestado para o casamento, o mesmo colar que Glória foi fotografada usando em sua cerimônia no cartório. Por enquanto, estou me concentrando em ajudar Margot a se curar, enquanto também tento manter minha própria sanidade. Começamos a jantar juntas todas as noites, algo que não fazíamos regularmente desde que ela se mudou para a universidade. Às vezes falamos sobre tudo o que aconteceu, outras vezes evitamos o assunto deliberadamente. Ontem à noite, tentamos fazer a receita de lasanha da avó dela e estragamos completamente. Mas pela primeira vez em dias terminamos rindo. Não foi muito, mas foi algo. Um pequeno momento depois de tudo que passamos. Atualização 2. Ontem de manhã, recebi uma ligação de Kate, a melhor amiga da Glória. Ela estava preocupada porque Glória não atendia o telefone havia 2 dias, o que era incomum, mesmo considerando tudo o que havia acontecido. Kate foi procurá-la no motel onde ela estava hospedada, apenas para descobrir que Glória havia feito o check-out 3 dias antes. Não contou a ninguém para onde estava indo. Passei horas ligando para hospitais, entrando em contato com familiares e até conversando com alguns dos antigos colegas de trabalho dela, para ver se alguém tinha notícias. Nada. Finalmente, pouco antes da meia-noite, meu telefone tocou com um número desconhecido. Era Glória, ligando de um telefone público em uma estação de ônibus, a 3 estados de distância. Ela estava bêbada e chorando, mas consegui entender o que havia acontecido. Não me pergunte como. Aparentemente, Jeremias não apenas a deixou. Ele havia esvaziado completamente a conta bancária conjunta antes de pedir a anulação do casamento, deixando-a sem absolutamente nada. Os cartões de crédito estavam estourados. E como se isso não bastasse, a mulher rica por quem ele a trocou não era apenas outra namorada, era a filha do chefe dele. Descobrimos que ele já estava cultivando essa relação muito antes de Glória sequer aparecer na vida dele. Quanto mais descobrimos, mais repugnante tudo se torna. Nos últimos 3 dias, Glória dormiu no carro, com vergonha e humilhação demais para contar a alguém o que havia acontecido. Ela ficou dirigindo sem rumo, usando o pouco dinheiro que restava em gasolina e bebida alcoólica, tentando fugir de tudo. Quando ficou sem ambos, acabou naquela estação de ônibus, sem saber para onde ir. Liguei para o meu irmão, que mora mais perto daquela área, e ele aceitou buscá-la e deixá-la ficar no quarto de hóspedes por alguns dias, enquanto decide o que fazer a seguir. Sim, ela está devastada. Mas a verdade é que é difícil sentir muita compaixão quando ela própria participou ativamente de causar a mesma dor à irmã. As ações têm consequências, e agora ela está sentindo as dela na pele. Enquanto isso, Margot tem lidado com seus próprios desafios. Ela encontrou a mãe de Jeremias no supermercado, e o encontro a deixou tremendo de raiva. Essa mulher realmente teve a audácia de sugerir que tudo o que aconteceu foi, de certa forma, culpa da Margot, que, se ela tivesse prestado mais atenção às necessidades de Jeremias, nada disso teria acontecido. Como se Jeremias não fosse um homem adulto, responsável por suas próprias escolhas. Como se a mãe dele não tivesse criado um traidor. Mas Margot respondeu à altura. Olhou para a mãe de Jeremias e disse para ela mesma cuidar das necessidades do filho. Ontem encontramos algo que tornou tudo ainda pior. Entre as listas de locais, empresas de buffet e diagramas de assentos, havia uma planilha detalhada que Glória tinha feito no início. Parecia um simples rastreador de orçamento, algo que ela havia criado para ajudar Margot a se organizar. Mas ao olharmos mais de perto, percebemos algo repugnante. Glória estava secretamente inflando os custos de vários itens do casamento e ficando com o dinheiro extra. Era um registro contínuo de seu próprio roubo. Pelo que conseguimos calcular, ela havia desviado quase $3.000 dessa forma. Enquanto isso, a filha do chefe de Jeremias tem tentado entrar em contato com Margot por meio de amigos em comum. Ela já conhece toda a história e, embora não tenha destruído o casamento diretamente, estava dormindo com ele desde antes de tudo vir à tona. Aparentemente, ela não ligou para Glória depois de descobrir o que ela havia feito, embora dissesse que pretendia. Ela afirma que não sabia de nada e que Jeremias lhe disse que não estava com ninguém quando se conheceram. Talvez esteja dizendo a verdade, talvez não. Mas neste ponto já não importa. Meu irmão ligou esta manhã com uma atualização sobre Glória. Ela está completamente destruída. E como se isso já não fosse o suficiente, ontem recebemos uma ligação do local onde seria o casamento, sobre o depósito que havíamos pago. Eles queriam informar a Margot que estariam felizes em transferir a data, caso ela quisesse manter as opções abertas para o futuro. A ligação a pegou completamente de surpresa.
E antes que eu pudesse perguntar o que ela queria fazer, vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Ela disse: "Não quero saber mais nada desse lugar. Que fiquem com o dinheiro. Só quero seguir em frente." Atualização 3. As últimas 48 horas trouxeram ainda mais revelações e mudanças na nossa situação. Glória voltou para a cidade. O meu irmão, que a tinha acolhido temporariamente, já não conseguiu lidar com o estado emocional dela. Ela chorava, gritava de raiva por causa do Jeremias ou tentava justificar tudo o que tinha feito. Acabou por lhe comprar um bilhete de autocarro para mandar de volta e tirá-la da sua casa. Agora está hospedada com a nossa prima, mas essa situação já está tensa. Aparentemente, Glória tem estado de mau humor, e a nossa prima já se arrepende de a ter aceite. Ontem à noite as coisas voltaram a escalar. Glória apareceu no prédio de apartamentos da Margot completamente bêbada. Em vez de tocar a campainha da Margot, começou a tocar em apartamentos aleatórios até que alguém a deixou entrar. Depois disso, passou quase uma hora sentada no corredor, em frente à porta da Margot, alternando entre soluços e gritos, dizendo o quanto estava arrependida. Margot podia ter chamado a polícia, mas em vez disso ligou-me. Fui o mais depressa que pude e encontrei a Glória desabada contra a porta, mal conseguia manter os olhos abertos. Pô-la no meu carro foi uma luta. Ela continuava a tentar voltar à porta da Margot, insistindo que precisava de lhe explicar tudo. Tive de ser firme com ela, dizendo-lhe que a Margot não lhe devia nada e que tinha de a deixar em paz. Assim que a levei de volta para minha casa, ela tinha ficado um pouco mais sóbria e largou uma bomba: está grávida. Mostrou-me os testes, vários resultados positivos. Disse que soube na semana passada, mas que não contou a ninguém além do Jeremias. Segundo ela, a reação dele foi cruel e imediata. Disse-lhe para tratar do assunto e depois bloqueou o número dela. Quando ela tentou aparecer no trabalho dele para falar com ele pessoalmente, disseram-lhe que tinha sido despedido. Eu nem sabia o que sentir. Tornar-me avó devia ser algo feliz, mas em vez disso só parece mais uma confusão que agora temos de resolver. Glória continua a dizer que isto prova que ela e Jeremias estavam destinados a ficar juntos, que é um sinal de que o amor deles era verdadeiro. Tive de morder a língua para não dizer o que realmente pensava. Ficar grávida de um homem que já estava noivo de outra pessoa não prova que era amor. Só mostra mais uma consequência de más decisões. Contar a Margot sobre a gravidez foi das coisas mais difíceis que já tive de fazer. A única pergunta que ela fez foi: ela engravidou antes ou depois do dia do meu casamento? Glória jura que foi depois, mas dada a sua história de mentiras, sinceramente acho que foi antes. A minha irmã já está a planear um chá de bebê, enquanto o meu irmão não quer sequer ouvir falar do assunto. Como se as coisas já não estivessem suficientemente más, e com tudo o que aconteceu, nas horas seguintes descobrimos ainda mais. Lembram-se das reuniões de planeamento do casamento que Glória teve com Jeremias? Afinal, não se encontravam apenas para encontros secretos. Glória tinha ajudado Jeremias a movimentar dinheiro antes do casamento, criando contas em nome dela para que ele pudesse esconder bens da Margot. A traição já está em tantos níveis que nem vale a pena contá-los. Glória já estava a roubar a Margot, e além disso ainda ajudava Jeremias a roubá-la também. Entretanto, Margot está a lidar com tudo isto com mais força do que alguma vez imaginei. Começou a falar com um terapeuta especializado em traumas de traição, e parece estar a ajudar. Também está a considerar seriamente mudar-se para a cidade onde vive o nosso irmão para começar de novo. Não quero que ela vá. Egoisticamente quero que fique por perto para poder cuidar dela. Mas compreendo a necessidade que ela sente de se afastar de tudo que lhe traz dor. Se é isso que precisa para sarar, respeitarei. Glória continua na casa da nossa prima por agora, mas já sabe muito bem que não é uma solução permanente, e que em breve vai acabar na rua. Atualização 4. Esta não será uma atualização cheia de grandes revelações como as anteriores, mas sim uma atualização com acontecimentos importantes. Margot finalmente decidiu mudar-se para a cidade do tio. E como já disse, sinto-me triste com isso, mas sei que ela está em boas mãos e será bem cuidada por ele. Sempre que falamos, percebo que está melhor a cada dia, e isso é o que mais importa para uma mãe mesmo quando, ao mesmo tempo, tenho outra filha que também está a sofrer. Mas é difícil sentir empatia depois de tudo que ela fez. Glória também se mudou, já que um familiar distante aceitou acolhê-la em casa e ajudá-la enquanto espera o nascimento do bebê. Não falei com ela desde aquela noite em que a encontrei embriagada na casa da Margot. Mas com tudo que temos vindo a descobrir ultimamente, não creio que haja muito mais a dizer. Há pessoas nos comentários, tal como alguns membros da minha família, que acham que deixar Glória de lado neste momento diz algo negativo sobre mim como mãe. Mas pergunto-me, como posso defender alguém que foi protagonista na traição do noivo da irmã e que depois a ajudou a roubá-la, enquanto também a roubava? É uma situação difícil, mas não acredito ter feito a escolha errada. Felizmente, essas opiniões são de uma minoria bastante desrespeitosa, aliás, a julgar pelos insultos nos comentários, mas ainda assim, uma minoria. Finalmente Margot decidiu processar a irmã e Jeremias pelo dinheiro que lhe tiraram.
Foi uma decisão que tomou depois de se mudar. Se foi o meu irmão quem a influenciou ou se a mudança de ambiente a ajudou a tomar essa decisão, não sei. Mas se ela acredita que isso lhe dará justiça, então está no seu direito. Afinal, era o dinheiro dela. Das poucas coisas que sabemos sobre Jeremias neste momento, é que foi despedido pelo seu chefe depois de a filha lhe ter contado tudo o que aconteceu. Também sabemos que foi ela quem terminou com Jeremias, quebrando o ciclo em que era sempre ele quem deixava as mulheres para ir atrás de uma nova. Mas conhecemos bem Jeremias. E é provável que já tenha outra pessoa de reserva para substituir a filha do antigo chefe. Ficaria surpreendida se um lixo como ele não tivesse um plano para continuar a ser lixo. Já tem bastante prática nisso, está a tornar-se especialista. Quanto à gravidez da Glória, não sei de nada. Não tenho qualquer relação com esse lado da família. E se estão a apoiar a Glória, não creio que queiram manter contato comigo. Edição: Glória perdeu o bebê. Partilho isto porque muitas pessoas me escreveram a perguntar sobre o bebê, visto que segundo as minhas publicações já deveria ter nascido. Não tenciono escrever outra atualização tão cedo, quando tiver mais tempo talvez o faça. Mas por agora, é tudo que vos posso contar. Atualização 5. Prometi uma atualização há algum tempo, mas não tenho desculpa para não a ter feito antes. Espero que me perdoem. Sim, Glória perdeu o bebê. Pelo que me contaram, essa família distante com quem ela tem estado a viver disse que foi uma combinação de álcool e estresse. Ela nunca deixou de beber, mesmo sabendo que estava grávida. Acabou por ser expulsa por essa parte da família que, ao contrário do que eu pensava, não estava zangada comigo por ter deixado Glória de lado. Estavam, sim, zangados com ela por beber durante a gravidez e acabar por perdê-la. Disseram que lhes pareceu uma falta de respeito pedir ajuda com a gravidez enquanto, ao mesmo tempo, a tratava com tão pouca responsabilidade. Glória decidiu continuar na cidade e está um pouco isolada de todos, não só da família mais próxima, mas também dessa parte distante da família. Suponho que a minha irmã possa estar em contato com ela, mas a minha relação com a minha irmã também não está das melhores, como já devem imaginar, e por outras razões que dariam uma história à parte. Quanto a Margot, está melhor. Já passou quase 1 ano e meio desde todo este caos, e tanto a distância física como o tempo ajudaram muito. Ela veio cá algumas vezes para estar comigo, mas consigo perceber que estar aqui não lhe faz bem. Por isso, optei por ser eu a viajar para lá, já que tenho meu irmão e a minha filha a viver naquela cidade. Talvez também decida mudar-me, mas é daquelas ideias que ainda estão muito no início, nem sequer comecei a planear. Os processos contra Jeremias e Glória já terminaram, e foi isso que me trouxe aqui para escrever esta publicação. A Margot conseguiu recuperar o dinheiro que lhe tinham roubado. Tudo foi tratado pelos advogados, por isso ninguém teve de se ver cara a cara. Glória não tentou entrar em contato comigo, mas tentou falar com a irmã. Margot não quis dar muitos detalhes, mas pela sua cara percebi que não correu nada bem. A única coisa que disse foi: a Glória ligou a fazer-se de vítima e desliguei quando começou a gritar porque não gostou do que eu tinha para lhe dizer. Foi tudo que disse, e eu não insisti, porque ficou claro que não foi uma conversa agradável. Do Jeremias, só sei que uma das mulheres que ele tinha como reserva acabou por começar uma relação séria com outra pessoa antes que ele precisasse trocar de namorada outra vez. Esta rapariga andava na universidade e estava a sair com o jogador da equipa. Quando ele descobriu que a namorada o andava a trair com o Jeremias, decidiu resolver a situação ao seu jeito. Dizem que agora joga todos os sábados com um colar feito dos dentes do Jeremias. Já vi 1 ou 2 jogos da equipa. É uma universidade da Divisão 1, mas nunca reparei se ele realmente usa o tal colar. Talvez fique escondido debaixo do equipamento. Se for verdade, só consigo imaginar o Jeremias sem dentes, e rio-me, porque ele tem uma cara tão característica, e sinceramente, merecia que alguém finalmente lhe desse uma lição. Suponho que isto seja tudo. Uma atualização final com tudo que vos podia contar. Estou muito grata a todos vocês pelo apoio nas minhas publicações. Foram todos muito generosos.